abrir mão de prazeres imediatos é um obstáculo para o sucesso da sua jornada rumo à sua realização. E por que será? Por que será que isso aí é um obstáculo? Quer saber? Fique comigo aí até o final e já vai compartilhando aí para que outras mulheres possam também participar dessa live e receber a nossa mensagem. Mas já vou dizendo para quem não é essa live. Opa, como assim para quem não é? É para quem não é. Para mulheres que estão totalmente resolvidas, que sabem o que querem e conseguem seguir à risca aí todo o seu planejamento, têm um próprio planejamento, né? E conseguem seguir à risca tudo o que devem fazer para conquistar tudo o que desejam. Se você é essa mulher que está com tudo em cima, planejamento, tudo ok, entende muito bem o que você tem que fazer e faz, parabéns para você e não precisa ficar comigo aqui, porque talvez essa live não faça sentido para você. Agora, se você é uma mulher que, assim como eu e como outras que eu conheço, vive aí equilibrando pratos ou vestindo vários chapéus, como eu gosto de dizer, para poder dar conta de tudo, de todos os seus afazeres que são aí correspondentes a todos os papéis da sua vida. Então, fica comigo nessa live, seja ao vivo, seja no replay, seja gravado, como for, mas fica comigo, porque você vai descobrir maneiras simples e práticas de tornar a sua rotina mais fácil e de, principalmente, conseguir, de fato, a sua realização tão desejada, ok? Então, a gente vai fazer com que essa sua jornada tão louca, tão absurda, de tanto de coisa para fazer nos seus vários papéis, se torne mais leve, se torne mais gostosa, né? Se torne mais fácil, vamos dizer assim. E aí, o que é? O que é esse obstáculo que a gente enfrenta aí? Que obstáculo é esse? Que história é essa de não abrir mãos de prazeres imediatos? É um dos obstáculos que vai impedir a nossa conquista. O que eu quero dizer com isso aí? Nós chamamos de obstáculo, nesse caso, para esse nosso tema aqui, o fato de você não abrir mão de prazeres imediatos por prazeres futuros. Em outras palavras, é não ter disciplina, é você não ter a disciplina necessária para você fazer o que deve ser feito, na hora que deve ser feito, da melhor forma como deve ser feito, para conquistar o que você deseja. Ou seja, é buscar resultados imediatos, é ser aquela pessoa imediatista, ok? E falamos então o que é esse obstáculo. Então, o que não é esse obstáculo? O que a gente pode ver como não sendo o obstáculo que a gente tem aí para nos parar, ou pelo menos para nos atrapalhar? Justamente usar o poder da disciplina para fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a gente não tem a vontade necessária, mesmo quando você não se sente motivada para isso. Entendendo muito bem a lei da semeadura. Por quê? Para você colher, primeiro você tem que plantar, ou seja, os frutos da sua colheita, eles não vêm imediatamente, eles têm um tempo de produção, né, de crescimento, de maturação para poder ser colhido. Assim são as nossas conquistas, né? São as nossas, como é que fala? Os nossos desafios, né? E por que é importante a gente falar sobre isso, pensar nessa perspectiva, olhar com esse olhar e pensando assim, será que eu sou essa pessoa? Será que eu consigo abrir mão dos meus prazeres, das coisas que eu gosto? Vamos ver? E por que isso é importante? Porque, ó, em geral, grande parte de nós, mulheres, nós buscamos resultados imediatos nas coisas que nós fazemos. Em praticamente tudo. E nem sempre a gente coloca aí o tempo e a energia necessária para fazer isso acontecer, para que esse resultado de fato chegue até nós, né? E nos faça aí, então, felizes. Quando não ocorre o que a gente espera, quando a gente espera que ele ocorra, o que acontece? A nossa motivação baixa e, com isso, a gente acaba aí deixando vários projetos de lado. Faz sentido para vocês? Sejam bem-vindos aí. Então, por que entender... Por que, então, mais um ponto, por que é importante a gente pensar nisso aí e começar a querer ser mais disciplinado? Porque entender que é abrindo mão do agora
pelo amanhã, pelo depois, é que nos fará persistir na jornada, apesar dos desafios que aparecem e sempre vão aparecer na nossa vida. Gente, infelizmente, não existe conto de fadas, né? Existem vários obstáculos, existem vários desafios que a gente vai enfrentar se a gente quer de verdade aí ser uma mulher mais produtiva, ser uma mulher mais realizada, uma mulher mais feliz e plena, ok? Por que mais? Que motivo mais me vai fazer eu ficar disciplinada, eu querer abrir mão de coisas agora? Se eu não fizer isso, se eu não prestar atenção a isso, o que acontece? Eu fico amarrada à minha motivação. Eu fico dependente da motivação para fazer o que tem que ser feito. E lembra de uma coisa que eu vou te falar agora. Força de vontade e motivação, elas são flutuantes. Mas o nosso porquê é permanente. Então, não adianta muito você pensar só na motivação, você esperar fazer as coisas só quando você estiver com todo o gás, com todo o entusiasmo, né, com tudo acontecendo na sua vida. Não. Você tem que pensar a longo prazo, ok? E por que eu cheguei nessa conclusão? Vamos analisar assim. O que a gente tem que falar sobre isso aí? Presta atenção, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você quer fazer uma viagem... Mãe Thierry. Imagina que você quer fazer uma viagem internacional, uma viagem especial. E você precisa, para isso, juntar uma grana. Para você poder realizar esse teu desejo, esse teu sonho. Sei lá, se é conhecer Paris, Las Vegas, que seja. Talvez você precise juntar uma grana para poder fazer essa viagem. Quando for possível, né? Porque agora não é possível em função do tempo que estamos vivendo. Mas vamos lá. Então, você sabe que você tem que juntar uma grana para poder seguir em frente. E aí, o que você faz? O que você tem que fazer? Você tem que deixar de sair para balada, que você não está saindo agora, mas quem sabe? Você tem que deixar de comprar aquela roupa ou aquela bolsa. Você tem que deixar de comprar coisas que vão te trazer um prazer imediato, pensando naquilo que você quer conquistar lá na frente. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mesmo exemplo, mesma coisa acontece, por exemplo, quando você quer emagrecer. Quando você quer emagrecer, o que você precisa fazer? Você precisa abdicar das tentações, resistir a ela, abdicar dos seus gostos e das suas vontades imediatas. Você precisa abrir mão daquelas guloseimas que te fazem muito feliz. Em função de quê? Daquilo que vai te proporcionar, daquilo que você vai conquistar lá no futuro. Que é o quê? Um corpo melhor, um corpo mais bonito, que te faz sentir bem, que eleva a tua autoestima. Mas muito mais importante que isso é você conquistar mais saúde, é você aumentar a sua imunidade, para você evitar ser pega aí por várias doenças, né? Enfim. E para você conseguir isso, você vai ter que deixar de tomar refrigerante, talvez, você vai ter que cortar alguns carboidratos, enfim. Você vai ter que deixar de comer aquele brigadeiro na festinha ou aquele pão no café da manhã. Para quê? Para você poder atingir os seus objetivos. Por quê? Porque você quer algo lá na frente. Você quer se sentir melhor, você quer se sentir mais bonita, mais poderosa, mais elegante, mais saudável, o que quer que seja, certo? Então, isso parece muito óbvio, né? Que eu tenho que deixar de fazer alguma coisa agora se eu quiser ter alguma coisa lá na frente. Mas acontece que o óbvio nem sempre é praticado. O óbvio, ele é muitas vezes negligenciado. Talvez você fale, eu já sabia disso, não me contou novidade nenhuma. E talvez isso seja verdade. Agora eu te pergunto, você tem praticado o óbvio? Você tem conseguido abrir mão de prazeres imediatos em função de prazeres futuros? Você tem conseguido abrir mão das coisas que você gosta de ter, de fazer, de sentir agora, hoje, para poder esperar essa realização lá na frente? Isso é óbvio, né? Mas você tem praticado isso? Será que realmente você tem agido da melhor maneira ou não? Vale a pena pensar nisso. E aí, por que a gente tem que pensar com um pouquinho mais de profundidade, né? Um pouquinho mais de cuidado, vamos dizer assim? Porque a gente quer se realizar, a gente quer buscar a realização plena. E a gente não consegue, porque, como eu já falei, a gente é indisciplinada, a gente não tem a disciplina necessária, a gente não consegue colocar toda a energia necessária para fazer o que tem que ser feito.
E aí a gente fica nesse ciclo vicioso aí de faz uma coisa e faz outra, deseja algo, mas não consegue se sentir forte para manter-se presente no seu objetivo, abrindo mão de certas coisas agora para colher lá na frente. Em meio aí ao caos das nossas rotinas tão atribuladas, né, tão cheias de coisas para fazer, é muito fácil você pular de uma atividade para outra, muitas vezes sem concluir tarefas, para ter a falsa sensação de estar produzindo. Dessa maneira, ao não conseguirmos o que a gente deseja, porque a gente não consegue colocar o foco e a energia e a disciplina necessárias, o que acontece? A gente acaba não conseguindo o que a gente deseja. E aí, quando a gente não consegue o que a gente deseja, quando a gente não consegue fazer com que o resultado venha, é muito fácil a gente arrumar desculpas ou culpados. Né? A gente não tem a energia necessária, a gente não tem a disciplina necessária e a vontade necessária para chegar lá. E aí, ou pelo menos para esperar o tempo certo da colheita. E aí a coisa não dá certo, e o que a gente faz? Desiste, bota a culpa num monte de gente. Não falta culpado, né? Não falta culpado. Olha só, se a gente quer sair dessas estatísticas aí que mostram uma infinidade de mulheres com depressão, com ansiedade, sofrendo aí de várias doenças. Por quê? Porque estão satisfeitas com quem são, com o trabalho que tem, com a vida que tem, com os resultados que gera, ou melhor, com os resultados que não geram. Se a gente quer sair dessa estatística aí, e se a gente quer parar de viver como copiloto da nossa vida, a gente tem que aprender, de uma vez por todas, a abrir mão de prazeres imediatos por prazeres futuros, que nada mais é do que desenvolver o músculo da disciplina. Em outras palavras, disciplina é a arte de abrir mão de prazeres imediatos por prazeres futuros. Grava essa frase, porque se você entender esse conceito, você vai se manter muito mais focada, muito mais presente para aquilo que você deseja conquistar, beleza? Agora, talvez isso não faça sentido para você e você pense que não vai conseguir, sabe? E realmente talvez você não consiga. Por quê? Porque esse abrir mão, esse pensar lá na frente, ele só vai funcionar se isso que você acha que você quer conquistar realmente fizer sentido para você. Ele só funciona quando a gente toma consciência de quem de como nós somos. Só funciona se você tiver a clareza necessária das rotas que você quer seguir. Não como copiloto, não como tripulante, mas como comandante da sua vida. É sabendo onde você quer levar, onde você quer aterrissar o seu avião, chamado vida, e abastecendo a sua máquina, o seu avião, que é o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, com o devido combustível, é que você vai, então, conseguir essa tão sonhada disciplina que vai te fazer uma mulher muito mais conquistadora e realizadora, ok? Mas aí, o que acontece? Talvez você fique aí pensando nesse momento, você acha que nada disso tem importância, né? Que essa conversa aqui não vai te falar nada, não vai te trazer nada. Nós estamos vivendo uma época que tem muitas lives, e aí é muito comum as pessoas ficarem pulando de uma live para outra, de uma coisa para outra, sem se aprofundar em algo que realmente faça diferença para você, ou algo que, na verdade, a gente está tão acostumada a fazer escolhas superficiais que muitas vezes a gente não consegue a disciplina sequer de assistir uma live por inteiro. E isso é importante. Então, se você tem alguma coisa para conquistar, se você quer chegar em algum lugar diferente de onde você está, se você quer ser uma pessoa mais realizadora, mais realizada, mais conquistadora, mais produtiva, e com isso tudo ser uma pessoa mais feliz, para viver uma vida leve, uma vida de realizações, você tem que colocar foco onde você está. Você tem que entender o que você quer fazer. Não ficar pulando de galho em galho, de uma live para outra, de um vídeo para outro, sem se aprofundar. Esse conhecimento raso que muitas pessoas adquirem ou acham que tem, é o que faz, muitas vezes, essas mesmas pessoas não se realizarem e continuarem estagnadas, vivendo a mesma vida de sempre,
sem perceber que o tempo está passando. Passando não, o tempo está voando. E o tempo, como eu falei, é algo que não volta. Mas está tudo bem se isso não faz sentido para você. Está tudo bem se você não quiser ficar assistindo comigo essa live, porque talvez tenha algo mais interessante, mais animado, né? Mais divertido. Tem gente falando besteira, tem gente falando rir. Está tudo bem, sabe por quê? Porque a vida é feita de escolhas. E cada um tem o resultado que busca, que merece e pelo qual se dedica. Agora, você pode também escolher querer entender um pouquinho mais da sua essência, sabe? Você pode, tem duas escolhas, dois caminhos, né? Você pode continuar levando a vida que tem, da forma que tem, através dos mesmos pensamentos, sentimentos, ações, e colhendo assim os mesmos resultados de sempre. Ou você pode escolher tomar essa consciência e saber para onde você quer levar de fato o seu aviãozinho chamado vida, e fazer com que esse avião vá por uma rota nova, sabe? Vá por uma rota onde você é o comandante. E não que seja levado por outros ou pelas circunstâncias, sabe? Que você vai levando aí a vida no estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a vida que te leva, é você que leva a vida. Se a vida tem te levado, minha amiga, está na hora de você pegar o comando e levar a sua vida do jeito que você quer, do jeito que você merece, sendo tudo aquilo que Deus te criou para ser, certo? Então, vamos parar com essa vida morna, com essa vida de rotinas intermináveis, sabe? Com pouca ou com nenhuma autorrealização, só executando tarefa, executando tarefa, executando tarefa, como era antigamente. Agora não, é hora de você se policiar, é hora de você se desenvolver, é hora de você buscar mais. O que te trouxe até aqui não é o que te vai levar, o que vai te levar lá na frente. Tudo que você conquistou aqui, você tem que saber como manter e mais, como você vai fazer para conquistar mais coisas, pessoas, porque você nasceu para viver com abundância. E se você decidir continuar nessa vida morna, continuar aí levando a vida como ela quer, fazendo esse monte de tarefas sem um foco, sem um objetivo, sem um porquê. O que pode acontecer? O que pode acontecer não. O que é que já está acontecendo hoje? O que os números, as pesquisas mostram? O que está acontecendo com um grande número de mulheres que se sentem insatisfeitas, que não se sentem realizadas e que está aí sobrecarregada por tantas tarefas? Primeira coisa, a sua insatisfação nessa vida morna vai gerar em quê? O que em você? Ganho ou perda de peso, né? Em alguns casos você ganha, em outros poucos casos você perde, mas há quem consiga. Você vai passar a ter mais ansiedade, depressão. Você vai ter rompimento dos relacionamentos. Você que eu estou falando de modo generalizado, tá? Mas acontecem os rompimentos de relacionamento. Que relacionamentos? Relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais. Você fecha a sua empresa, você não se relaciona bem com a sua equipe, você não se relaciona bem com os seus colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque nada presta. É aquela coisa assim que tudo parece cinza. Dia cinza com tudo cinza, tudo muito complicado. O que mais que acontece? Por isso, por essa insatisfação, a sua produtividade é muito baixa. E, consequentemente, a sua lucratividade é baixa. Os seus resultados são baixos, ou seja, a sua performance fica comprometida. Por quê? Porque uma pessoa insatisfeita, uma pessoa infeliz ou pouco realizada, ela fica mal-humorada, ela leva tudo morno, tudo tá mais ou menos tá bom, sabe? Tudo marromeno, e aí você não se aplica para fazer as coisas com perfeição, com dedicação, sabendo por que você está fazendo. Essa é a grande sacada. E aí, o que mais que você passa a ter? Impaciência, insatisfação geral com a vida, com seus negócios, com as pessoas que te cercam, com a vida que você tem, com o mundo que está ao seu redor. Tudo isso também te faz sentir menos capaz e menos confiante, menos sabedora do seu poder pessoal, do seu poder de realização. Mas tudo é uma questão de escolha. É você quem vai escolher o que você quer ser, é você quem vai escolher o que você vai fazer e é você quem vai escolher o que você vai ter. Isso você tem poder de decidir como você vai viver, se você vai continuar
fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, e até obtendo talvez algum resultado. Mas se você vai buscar a excelência, se você vai buscar, sabe, essa sensação assim de completude, sabe, para você fazer as coisas com muito mais amor, com muito mais dedicação, com muito mais felicidade. Lembre-se, disciplina é a arte de abrir mão de prazeres imediatos por prazeres futuros. É a disciplina que vai fazer você prosseguir a sua jornada, apesar dos muitos obstáculos que vão surgir na sua vida. Sabe por quê? Porque se você depender só da força de vontade, preciso te dizer que você vai estar lascada. Porque não é a força de vontade que vai te levar onde você quer. Não é a sua motivação que vai te levar onde você quer. Mas é a sua disciplina. Por quê? Porque se você for disciplinada, se você entender qual é o fruto que você quer colher lá na frente, aí você vai respirar, você vai ter força, você vai entender que os obstáculos acontecem, eles estão aí para serem superados. E você vai superar por quê? Porque você sabe que você vai chegar lá na frente e vai valer a pena. Agora eu quero que você reflita aí, reflete comigo aí. Você é daquelas mulheres que vive lutando aí, você quer ser mais disciplinada. Você sente que vive nadando e morrendo na praia? Você busca essa disciplina, você busca ser essa mulher mais organizada, mais planejada, mas não consegue realizar? Você trabalha demais e sente que não faz nada durante todo o seu dia? Você procrastina, deixando as coisas para depois? Tantas coisas mais simples, como seus próprios sonhos. Quando eu for, quando eu tiver, quando eu puder. Você desanima quando a coisa que você deseja ou aquilo que você está executando, esperando um resultado, aquilo não acontece? Você está nesse grupo? Isso acontece com você? Como assim? Me dá um exemplo. Vamos lá. Você sabe que você precisa arrumar o seu armário, ou você precisa marcar a sua consulta no seu ginecologista, ou consultas gerais, né, normais, rotineiras. Você sabe que você tem que entregar um documento, ou fazer um relatório, ou terminar um projeto, e isso tudo já é, de repente, para a semana que vem, ou era para o ano passado e até agora você não fez, e você continua deixando um pouquinho para frente, mesmo sabendo que o tempo está acabando e que imprevistos podem acontecer. Se isso acontece com você, sabe qual é a qualidade que você tem? A de procrastinadora. Aquela que vai sempre deixando as coisas para depois, que vai sempre confiando que vai dar certo, que vai acontecer, que não tem problema, eu consigo fazer lá na hora, e deixa as coisas para cima da hora. E as coisas que ficam para cima da hora, o que acontece? Não acontecem. Porque elas eram coisas que eram importantes, e aí você não fez, e elas viraram urgentes, e pode ser que você consiga executar, pode ser que não. Ou pelo menos não com a devida eficiência, com a devida excelência que você poderia, se você fizesse na hora certa aquilo que você tem que fazer. Ou ainda, vamos lá, você começa aí uma rotina de exercícios, né? Você adota aí uma rotina de exercício, você vai para academia, você se matricula, na primeira semana você vai lá, aí você começa, você sente... Uai? Pausou meu vídeo? Quem tá aí, pode me dar o ok se voltou? Equipe, minha live caiu, eu não sei se no Instagram, não sei se está normal, se já voltou. Bom, vou continuar aqui e assim que alguém puder, me dá um ok aí para eu saber que estamos online, tá bom? Eu vou continuar porque a gente está aqui no Facebook e no YouTube também, então qualquer coisa, corre para lá. Beleza? Deixa eu voltar aqui, saber onde é que eu estava. Tá. A gente perde por uma assim, né? Então, nós já falamos das qualidades da procrastinadora. Se você é daquelas que cria, que começa a fazer um exercício e daqui a pouco você começa a ver você começa animada, mas os resultados não vêm. De repente, assim, você não consegue perder o peso que você queria, ou a medida que você queria, ou de repente se torna muito difícil você acordar cedo. Será? Porque qualquer coisa que seja, você deixa isso de lado, você interrompe essa rotina e
vai pagando mensalidade ou vai ficando com o corpo que você não quer, mas vai levando lá. Se você é desse grupo, o que acontece? Você é uma pessoa desmotivada, dependente da força de vontade. Ok? Quando cria um novo hábito, você começa muito empolgada, porque você tem consciência de que fazer isso é importante, e isso pode melhorar toda a sua vida, quer seja os seus relacionamentos, quer seja o seu trabalho. Mas quando você menos espera, você perde a empolgação e deixa de fazer. De novo, desmotivação, falta de dependência da força de vontade. Se você interrompe a sua rotina, porque desanima, você é indisciplinada ou imediatista, porque você quer que o resultado aconteça e o resultado não acontece na hora que você quer. Então, por isso a gente tem que aprender a ser disciplinada, porque a nossa força de vontade, o nosso entusiasmo, a nossa motivação são muito oscilantes. E aí, o que acontece? Quando você é procrastinadora, quando você é dependente, quando você é desmotivada, quando você é indisciplinada. De novo, você pode procurar um culpado para isso tudo, para você ser como você é, ou talvez até você consiga admitir, eu devia ser mais disciplinada, eu entendo que eu devia ser mais disciplinada, eu devia abrir mão mais das coisas, eu devia focar mais, eu devia agarrar o touro pelo chifre e derrubar ele. Talvez se eu fosse mais disciplinada, eu conseguisse mais resultados, ou melhores resultados, eu conseguisse mudar a minha vida. Mas você fica só no tempo da vontade, do pensamento, e não age. E se você não age, se você não toma iniciativa, significa justamente isso, que você é uma pessoa que não tem iniciativa, que você fica esperando que os outros se movimentem, ou que os outros te movimentem. Você fica aguardando, aí é na hora que você está sentada ali no copiloto, ou no banco do tripulante, deixando que as pessoas levem, deixando que os seus resultados fiquem na mão das outras pessoas. Você fica, às vezes, muitas vezes, naquele chove e não molha, sabe? Eu quero fazer, mas não faz. Eu tenho que fazer, mas não faz. É querer, mas não fazer. É poder, mas não executar. Por qualquer motivo que seja. E se você for mais disciplinado, acredite, você vai conseguir melhores resultados na sua vida. Essa é a verdade. A disciplina é uma das coisas mais importantes que a gente pode desenvolver, é um músculo a disciplina. A gente precisa desenvolver um músculo da disciplina, porque é muito difícil a gente falar sobre isso melhor. Mais do que falar, é muito difícil a gente conseguir essa tal disciplina. E por isso que esse papo, às vezes, nem é tão interessante, porque ninguém quer saber. Eu quero ser feliz, eu quero rir, eu quero falar de outras coisas. Mas sem consistência, sem constância e sem persistência para realizar aquilo que a gente deseja, para conquistar aquilo que a gente quer, a gente não consegue, então, ter o impulso necessário e o progresso em relação ao que a gente deseja. E aí a gente fica dependendo daquilo que a gente não tem controle, como, por exemplo, a força de vontade e a motivação. E eu vou te contar, e por que eu sei disso, né? Por que eu tô falando tanto disso assim? Porque eu sempre fui uma pessoa desorganizada. Muito tempo eu fui procrastinadora. E pior do que isso, totalmente imediatista. Por quê? Porque era muito comum eu perder essa tal motivação, eu perder o entusiasmo. Por quê? Porque eu estava esperando que um resultado viesse, sabe? Vamos dizer, na época, eu queria que a turma enchesse, ou eu queria falar para 10 mil pessoas, ou eu queria perder 5 quilos em 3 meses, 10, não importa. Eu sempre esperava que alguma coisa fosse acontecer, mas acontecesse num curto prazo. E aí essa coisa não acontecia no curto prazo. E aí o que eu fazia? Desistia. Por que eu sei disso? O que eu posso dar de exemplo? Já comecei várias vezes, por exemplo, dieta para perder peso. Já comecei já paguei diversos programas de estética para perder peso. E aí o que aconteceu? Eu não chegava ao resultado que eu queria. Eu não vi o resultado esperado. E aí, se era dieta, eu falava, não vou emagrecer mesmo, esse negócio, estou deixando de comer, só de respirar eu já estou engordando, quer saber, eu vou ser feliz. Criei um jargão, é melhor ser feliz do que ser magra.
Eu até acho que deve ser melhor ser feliz do que ser magra, né? Porque pra gente ser magra, a gente tem que abrir mão de tantas coisas. Mas isso nada mais é do que uma desculpa, uma armadilha que o nosso próprio cérebro faz para nós mesmos. Para quê? Para a gente ter de muleta e arranjar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E por que eu não consegui, então, meus resultados, os resultados que eu queria? Porque eu queria que eles acontecessem logo. E por que eles não aconteciam logo? Porque eu não seguia à risca todas as recomendações. Eu não deixava de comer o que eu queria. Eu deixava uma hora ou outra, mas uma hora eu ia falar, só por hoje. Hoje pode. Eu mereço. E por aí vai. Essas frases que a gente vai dizendo para justificar uma ação, nada mais significa do que a própria armadilha ou as próprias armadilhas que o nosso cérebro faz para a gente e desvia a gente do foco. Por que que o cérebro faz isso? Porque ele é treinado, o nosso cérebro, ele é feito para nos proteger, para economizar energia. Então, para evitar o gasto de energia com outras coisas, ele quer fazer o quê? Ele quer que você faça sempre as mesmas coisas das mesmas maneiras, porque você não precisa colocar energia para mudar nada. E isso é mais confortável, é mais cômodo. E a gente não sabe desse poder, desse poder que o nosso cérebro tem sobre nós mesmos. E aí nós vivemos caindo nas armadilhas. De hora em hora a gente cai numa armadilha e deixa de viver tudo que a gente tem que viver, deixa de conseguir os resultados que a gente conseguiria se a gente se aplicasse de verdade, se a gente esperasse o tempo certo para poder esses resultados acontecerem, né? Então, armadilhas. Por isso a gente tem que pensar em como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, para a gente se tornar, sim, mais hábil, mais esperta do que o cérebro até, do que o nosso próprio cérebro. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir superar vários obstáculos como esse que eu estou trazendo aqui para vocês, do imediatismo, né? Da busca pelo agora, pela busca incessante do agora. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Beleza, beleza, estou começando a entender. Ou não, talvez o seu cérebro esteja aplicando em você aí uma nova armadilha, que é a sua vozinha interna que está falando assim, ó. Eu chamo a minha vozinha interna de Jupira, sabe? Jupira. Talvez a Jupira, a sua Jupira, esteja falando assim no seu ouvido. Esse negócio de ser disciplinada não é para mim. Eu prefiro muito mais ser como eu sou aqui agora. E tá tudo bem. Talvez a sua Jupira esteja cochichando no seu ouvido isso aí agora. E eu tenho uma coisa para te dizer. Isso só não é para você se você quiser continuar com a sua mente fechada, presa a velhos hábitos, a velhos costumes, a velhos pensamentos e velhas atitudes. Por quê? Porque mudar dói, porque crescer dói, porque para isso a gente precisa abrir mão de um monte de coisa. Seja lá o que você quer conquistar, fato é que você vai precisar deixar de fazer um monte de coisa, deixar de ter um monte de coisa, deixar de ser um monte de coisa. E isso é tarefa nada fácil. Talvez ainda a sua Jupirinha do coração esteja aí dizendo: não é para mim. Ainda assim ela falha. E eu vou te falar, de novo, tudo é uma questão de escolha. Você pode escolher não abrir mão de quem você é hoje, da forma como você age, dos pensamentos que você tem, dos sentimentos que você mantém no seu coração, tudo isso que te limita. E não há escolha certa ou a escolha errada. O que acontece é o quê? Para cada escolha que a gente faz, existe uma consequência. E tá tudo bem se a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas e não procurar culpados e não ficar colocando em terceiros a responsabilidade que é nossa. E ainda, a sua Jupirinha pode falar assim também. Outra coisa que a sua Jupira aí, a Jupira é o quê? A armadilha do cérebro também, a sua crença, a sua luz, a sua vozinha interior vai falar aí assim para você, ó. Esse papo de deixar de curtir o que gosta agora, para esperar o que vem lá na frente, o que pode vir lá na frente, é besteira. Afinal de contas, eu nem sei se amanhã eu tô viva. Eu sei que a gente pensa assim. Por que eu sei? Porque eu também já pensei. E isso é uma verdade. Amanhã a gente pode não estar vivo. Pode ser que amanhã Deus nos livre e a gente não esteja. Mas pode ser que sim. Pode ser que a nossa vida demore muito. E eu espero que sim. Espero verdadeiramente. Mas
eu posso te garantir que esse tipo de pensamento também é uma corrente que te aprisiona, que te impede de buscar a vida plena que você merece. Porque, de novo, você está inventando desculpa para se manter onde está. O cérebro nosso, de novo, vou te lembrar isso, o nosso cérebro é treinado, desde lá dos nossos antepassados, ele foi treinado, ele foi desenvolvido para poupar energia. Então, ele coloca a gente direto nessa, ele coloca as armadilhas e a gente cai bobinha. Porque para ele, deixar tudo como está é muito melhor. Para quê? É aquela história, não mexe com o que está quieto. Vai mexer com o que está quieto, time que está ganhando, não se mexe. Então, beleza. Você pode continuar como você está. Você pode dar ouvido à sua voz interna. Você pode decidir não fazer essa jornada nova, não abrir mão de certas coisas, não abrir mão do hoje em função do amanhã. E se você fizer isso, se você decidir continuar como você está, nessa vida morna, medianamente satisfeita, sem grandes conquistas, ou ainda vivendo aí como pessoa guiada pelas outras pessoas, o que isso vai acontecer? Você vai viver uma vida sem resultados. Você não vai conseguir realizar tudo aquilo que você gostaria na sua vida para você. Você não vai conseguir proporcionar para sua família aquilo que você gostaria de proporcionar. Por quê? Porque você vai ficar nessa vida morna. Você vai ficar aí vivendo do hoje, somente do hoje. Vamos viver o hoje, amanhã só Deus sabe o que será. Talvez você não esteja aí hoje. Como é que você pode estar hoje? Como é que você tem que começar a analisar a sua vida hoje para você tentar prever o que pode acontecer amanhã? Talvez você não esteja cuidando da sua alimentação como você deveria. Estou cada vez mais aplicada nisso aí. Não pelo desejo de perder peso somente. Até quero, assim. Mas principalmente, e levando em consideração o momento atual, para quê? Para eu me livrar de possíveis doenças, para eu aumentar a minha imunidade. Então, descascar mais e desembalar menos. Essa está sendo a minha filosofia agora. Eu estou nesse processo de mudança. Porque eu sei, por exemplo, que, entre outras coisas, eu preciso parar de comer glúten, lactose, açúcar. Açúcar foi fácil. Lactose, mais ou menos, porque eu gosto muito de queijo. Glúten, mais difícil, né? Porque tudo tem. Mas é um processo. Eu ainda não consegui me livrar disso aí, abrir mão de tudo que tem glúten, por exemplo, do prazer que uma pizza dá, do prazer que um bolo me dá. Nossa, eu sou apaixonada por bolo. Mas eu tenho poder de decisão, sou eu que tenho que decidir. É você que tem que decidir se cuidar melhor. Se, por exemplo, você não está cuidando bem da sua alimentação hoje é o seu estado assim, mas amanhã como é que você vai estar? Você pode ser acometido por qualquer doença, por qualquer vírus, qualquer coisa que está aí. Tudo que você faz é para se cuidar, é para ter resultados agora, não, para você prever e ter resultados lá na frente. Talvez você não esteja se exercitando o quanto você poderia e deveria. Se você está fora de forma, ou se você está aí com dores demais, se você está vivendo aí, aproveitando o momento como desculpa para viver sentada no sofá de frente à televisão, né? Você pode... um alarminho aqui. Você pode decidir e você pode mudar, começar uma rotina de exercícios para correr lá na frente o quê? Um corpo melhor, um corpo mais bonito, com muito mais saúde, uma vida saudável. Gente, a vida saudável, ela faz tanta diferença. E eu posso dizer porque os 2 últimos anos eu sofri muito com várias doenças. Eu fiquei de cama sem conseguir me levantar. Ano passado eu passei 3 meses com diarreia. Não foi indo e voltando, não. Foram 3 meses com diarreia até eu descobrir o que era. Juntou um monte de coisa, fibromialgia. Fui diagnosticada com outras doenças. No fim, eu vi que eu tinha que tirar a vesícula. Então, eu sei, eu tô te falando, porque eu vivo isso. E eu vivi na pele. O tanto que é sofrido a gente não ter saúde. Por isso, a gente tem que procurar desenvolver. Deixa eu ver o tempo aqui, ok? A gente tem que procurar se desenvolver, a gente tem que procurar sair da mesmice, deixar essa vida morna que a gente tem. A gente tem que buscar agir com consistência, com constância,
Porque isso é o que a gente precisa para realizar o nosso sonho. Seja o que for que você quer realizar. Não é fácil qualquer mudança que você queira fazer, mas eu quero te ajudar. Eu tô aqui porque eu quero te ajudar, porque eu vivencio as mesmas dores que você. E eu tô me ajudando e eu quero te ajudar também, porque seja qual for a coisa que você quer conquistar, você precisa ter foco nas suas metas. E para você ter foco, você precisa ser mais disciplinada. Não tem jeito. Para você conseguir o que você quer, você vai precisar disso aí. Agora, não adianta você ficar pensando nisso e sair dessa nossa live aqui e correndo e pensar, não, amanhã vou correr 10 quilômetros, eu só vou comer alface e vou beber só água com limão no café da manhã, porque vai dar tudo certo. Ou sair, procurar aí, cantar igual a Vanusa cantava, uma música que é linda, que ela começa a falar assim, hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Não queira mudar tudo de uma vez, mas pense o que você pode colocar amanhã como meta para você agir na mudança. Você pode começar a pensar para amanhã o que você vai abrir mão hoje. Você pode fazer essa escolha. E vai, devagarinho, implementando pequenas mudanças na sua vida, nos seus hábitos, começando a aprender a abrir mão de algumas coisas. Putz, eu posso comer tomar esse sorvete aqui agora, eu vou ficar feliz agora, mas depois talvez eu me arrependa e a culpa me faça sentir mal, porque eu não devia ter tomado esse sorvete. Vá se livrando paulatinamente, faz igual o Jack o Estripador, vá por partes, procurando se livrar do imediatismo, desenvolvendo esse músculo da disciplina, ou melhor, se livrando da indisciplina, aos pouquinhos. Porque mais importante do que velocidade é a direção. Se você souber para onde vai, você vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Tudo começa pelo porquê. É o porquê fazer, por que você tem que deixar de fazer alguma coisa, por que você tem que passar a fazer alguma coisa, o que é que você vai ganhar lá na frente. Começa a pensar nisso aí. E eu quero te dar um exercício prático, duas dicas práticas para você fazer e você começar a se conectar com o que importa para você entender direitinho esse porquê fazer, porquê não fazer. Quais são os prós e contras de fazer e de deixar de fazer. Então, hoje, a primeira dica que eu vou te dar, e se você puder anotar, eu quero que você faça esse exercício. Conecte-se emocionalmente com o seu sonho, com aquilo que você deseja para a sua vida. Conecte-se com isso todas as manhãs de sua vida. É um exercício que eu quero que você faça. Um exercício da PNL, explicado também pela neurociência, que é a visualização criativa. O exercício da visualização criativa. Todo dia de manhã, de preferência, ao acordar, você vai se colocar em posição de visualização. Você vai usar o seu poder da mente para criar a vida que você quer ter. Então, o que eu sugiro para você fazer? Que você se sente confortavelmente, que você tome pelo menos 3 respirações profundas, lentas, para que você se conecte com essa respiração. E a partir dessa conexão com a respiração, você vai fazendo esse exercício lentamente, vai desacelerando, vai se conectando com você mesmo, e aí você começa a criar na sua mente, começa a pensar na sua conquista, naquilo que você deseja para a sua vida, em tudo que você quer conquistar, onde você quer chegar, o que você quer fazer. Eu não sei, mas talvez seja um upgrade no seu corpo, sabe? Um silicone, um botox, não sei. Talvez você queira fazer a sua empresa decolar, talvez você queira mudar de carreira ou ganhar uma promoção, talvez seja o sonho da casa própria, ou aquela viagem. Eu não sei, mas você sabe. Pelo menos deveria. E se você não sabe, este é um ótimo momento para você começar a praticar. Então, se você não sabe o que é que você precisa, o que é que você deseja conquistar, quando você sair dessa live, pega um papel e caneta, se for precisar, vai para o teu quarto sozinha e se conecta. Começa a resgatar os teus sonhos que você foi abandonando, para ver se você consegue ter uma clareza, um novo porquê de agir. E você que já tem clareza, faz esse exercício, se coloca de manhã. E aí você vai começar
a visualizar essa sua conquista, sabe? Usa o poder da imaginação, sabe por quê? Porque o teu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, você pode criar na sua cabeça a vida que você quer ter, as conquistas que você deseja ter. Sabe por que isso é importante? Porque antes das coisas acontecerem no mundo externo, ela tem que acontecer, as coisas têm que acontecer no mundo interno, na sua mente. Você cria e faz acontecer. Porque quando você usa o poder da imaginação e você visualiza, você conquistando o que você deseja, você está criando a sua própria realidade e você está tendo consciência do que você quer. Então, fica muito mais fácil você querer fazer, você querer ser diferente, você querer sair do seu estado atual para que você chegue naquele estado sonhado, naquele estado que você pode criar na sua cabeça aí. Como é que você se vê, sabe? Na hora que você fizer o exercício, você se imagina conquistando aquilo que você quer. Procura sentir o cheiro dessa conquista, desse lugar onde você está conquistando. Procura sentir o gosto, observar a paisagem, use todos os seus meios de sentir, o seu olfato, a sua audição, a sua visão. Volta o teu olhar só para isso, ainda que seja só na sua mente. Cria uma fotografia desse momento com riqueza de detalhes, com todas as cores, cheiros, sabores. Tira essa fotografia e mantém na tua mente. E a partir dessa fotografia você vai fazer a dica 2. O exercício 2, que é criar um quadro de desejos, um wish board, um wish list, né? Um dream board, que é o quê? Sabe essa imagem que você criou, dessa sua conquista? Procura alguma coisa que retrate essa conquista, essa imagem que você criou na sua cabeça. E faz dela um mural, sabe? Faz uma foto, imprime, coloca de frente para você, algo que, se é um silicone, pega a foto de uma mulher bonita com o peitão levantado, que é o que você quer, para simbolizar aquilo que você quer. Se é um carro, se é uma casa, se é uma viagem, começa a colocar, criar truques para o seu cérebro, não deixar você cair em tentação e deixar isso de lado, para que você não caia nas armadilhas do seu cérebro, fazendo com que você desista das coisas que você quer. Começa a colocar em vários lugares esse seu quadro de desejos, daquela conquista que você vai fazer na sua cabeça, visualizando o que você tanto deseja conquistar. Isso vai te mostrar, se você faz essas duas coisas, e olha só, eu não estou inventando isso não, são técnicas poderosíssimas que você tem para desenvolver tanto o músculo da disciplina, como para você ter clareza do porquê você vai fazer o que você tem que fazer, do porquê você vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque tudo começa pelo porquê. O seu porquê, ele vai ser permanente. Quando você visualizar, ou você olhar a foto no quadro e você vê que ih, rapaz, entendeu? Você vai ter esse poder. Olha como isso é simples, é barato, é acessível. Você pode fazer agora se você quiser. Pega esse exercício e vai fazer. Acredita em mim, que estou repassando para você, porque eu fui procurar os melhores mentores para saber isso. Vários cientistas que eu estudo para descobrir quais técnicas a gente pode utilizar para ser mais. Porque a gente só vai conseguir alguma coisa quando a gente aprender a ser mais. Ser mais o quê? Disciplinado, ser mais consistente, ser mais constante, ser mais persistente, ser mais perspicaz para a gente conseguir o que a gente quer. Quando você sabe onde você quer chegar, ou melhor, se você já tem essa imagem, fica muito fácil, muito mais fácil você se manter na rota. Quando você vê que você está saindo do trilho, você, epa, não, peraí, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir realizar aquilo. Aí você volta para os trilhos, e aí você continua a sua jornada. A falta de clareza te afasta da tua realização. Porque se você não tem claro onde você quer chegar, do porquê você tem que fazer o que você tem que fazer, você não vai se disciplinar. E aí você vai continuar com as mesmas coisas. Começando e parando, começando e parando, começando e parando. Cheio de coisas que você não termina. Cheio de coisas para fazer que era para ter feito ontem ou hoje, mas ficou para amanhã. E o amanhã vira nunca, como eu tenho dito nas outras lives que eu tenho feito aqui. Tudo depende das nossas escolhas, de como a gente deseja ser, de como a gente decide, na verdade, ser.
Se o seu coração está desconectado com essa sua meta, com esse seu sonho, você não tem clareza. Aí fica fácil de quem agir? O seu cérebro, tão poderoso, com as suas armadilhas. Fica difícil para ele dar os comandos, ou ele te dizer assim, ó, faz isso porque isso é importante, ou não faz isso porque isso não é importante para você. Você tem que abrir mão disso aí. É você quem escolhe. O poder está na sua mão como está nas minhas mãos. De novo, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. O seu cérebro não tem como lutar e fazer e dizer por você. Você tem que se conectar, você tem que se concentrar, você tem que criar métodos para você se manter firme, para você chegar diante do obstáculo e pular ele. Sabe corrida com obstáculo? Nada te segura. Essa conexão visual desse quadro, né? Você vai estar usando o poder visual junto do seu poder mental de criação. Cara, mulherada, isso tem um poder que vocês não imaginam. Mas vocês vão experimentar. Vocês podem experimentar e vocês podem me contar. Porque vocês vão sentir a sensação da materialização do seu sonho. E aí, amiga, você se torna imparável. Você se torna uma conquistadora dos 7 mares, como canta Lulu Santos. Você ter clareza do que você quer. Então, vai lá e faz, porque conhecimento só é válido quando colocado em prática. E para você chegar onde você quer, você tem que fazer as coisas que você não quer. E você tem que ser mais esperta que o seu próprio cérebro. Lembrando que disciplina é o quê? A arte de abrir mão de prazeres imediatos por prazeres futuros. Você pode conceitar a disciplina do jeito que você quiser, mas eu aprendi isso com o meu mentor e ela ficou muito mais claro para mim. E a disciplina vem com o porquê. Então, pega essas 2 técnicas, essas 2 dicas que eu estou te dando hoje, que são 2 técnicas poderosas, e aplica, porque só ouvir, só saber que ela existe e não praticar, não experienciar, não vai te trazer nenhum tipo de resultado, não vai fazer nada de bom para a sua vida, não vai fazer nada, não vai fazer nenhum tipo de diferença. Conhecimento só é válido quando colocado em prática. Vamos resumir, porque a gente está chegando aqui no final. O nosso assunto de hoje foi para tratar da disciplina, que a gente conceitua como sendo a arte, o domínio de abrir mão de prazeres imediatos por prazeres futuros. Para você exercitar esse músculo, você precisa ter clareza do que você quer conquistar. E se você conseguir materializar, ainda que seja na sua mente e num quadro visual, esse seu desejo, você vai estar trabalhando o seu porquê. Então, quando você se pegar à toa, deixando de fazer aquilo que você tem que fazer, para fazer umas outras coisas que vão te dar ali uma satisfação, você vai parar e vai olhar, mas isso aqui, você se pergunta, isso que eu estou fazendo agora, está me aproximando ou me distanciando dos meus desejos, da vida que eu quero para mim? Dependendo da resposta, quando você perceber que você está sendo distanciada, você volta, você para agora. Você conta 5, 4, 3, 2, 1, que é uma outra técnica de uma outra mentora minha. O poder do 5, 4, 3, 2, 1 para você cortar o pensamento. A ação que está cômoda, que está ali no teu cérebro, e você partir para a ação na hora que você talvez não queira. Minha amiga, o nosso papo hoje, ele não teve diversão, ele não teve muita graça. Sabe por quê? Porque disciplina não é engraçada. Porque não é gostoso a gente deixar de fazer o que a gente gosta agora, deixar de comer o que a gente gosta, deixar de estar com quem a gente gostaria no momento presente, em função do momento futuro. Isso não é fácil, isso não é engraçado, e muitas vezes isso não é prazeroso, mas isso é valioso. E as dicas que eu trouxe, dicas práticas que eu trouxe hoje para você, muito simples, óbvias até, elas vão funcionar. Mas elas só vão funcionar se você colocar em prática. Uma das formas de você colocar em prática é você escrever, por exemplo, qual foi a primeira sacada ou a melhor sacada que você teve nesse nosso bate-papo muito informal e talvez até meio pesado hoje para você. Então, vai lá no último post que tem no meu feed e comenta qual foi a principal sacada que você tirou, se essa live valeu a pena para você, o que você aprendeu por hoje, o que ficou mais claro para você em relação a quem você é e a quem você quer ser, no sentido do que você quer conquistar, ok? Nós estamos chegando ao fim desse nosso encontro entre mulheres, desse nosso bate-papo. Eu espero que
essas reflexões valham a pena para você. Eu espero que você, de fato, coloque as dicas em prática e que você experiencie todo o poder que você tem nas suas mãos, que você coloca na sua mente. É o poder da sua mente para realizar tudo aquilo que você quiser que você conquistar. Só depende de você, da tua vontade, do teu foco, da tua persistência, que vai precisar aí da tua disciplina e da clareza do seu porquê, ok? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção, a sua paciência, a sua participação. Eu não sou o Faustão, mas estou imitando ele, porque eu quero que você esteja sempre comigo. Então, gratidão eterna do meu coração. Parabéns por você estar aqui, seja ao vivo, seja na gravação. Parabéns para você que vai colocar em prática. Parabéns para você que vai me ajudar a ajudar mais mulheres comentando nesse post que eu coloquei lá no feed, porque isso é ação. Não basta curtir. Curtir não vai, você não vai estar ajudando nada, nem a mim, nem a ninguém. Comenta o que você aprendeu com esse nosso bate-papo de hoje e faz melhor ainda, compartilha essa live para que outras pessoas sejam impactadas. O Instagram só entrega para quem ele entende que é relevante. Então, me ajude a chegar mais longe. Um beijo. Eu vou ficando por aqui te esperando ver amanhã no nosso encontro às 15h15 para o nosso Papo Produtivo. Fica com Deus e até o nosso próximo bate-papo. Encerrando aqui. Todo mundo. Beijo, tchau.